Esse é mais um episódio da série Desenhando a Bíblia de Capa a Capa. Hoje veremos Mateus 9. E aí, se você estiver afim, não sai daí e já compartilha esse vídeo com alguém. Seja muito bem-vindo ao canal Desenhando a Bíblia. Muito prazer, meu nome é Patrícia Jacobi e que bom ter você por aqui. Se você quer aprender mais sobre a Palavra de Deus, inscreva-se no canal. Me segue lá nas outras redes sociais também e não deixe de se inscrever no Desenhando a Bíblia Kids. Bom vídeo! O vídeo anterior da série termina com Jesus libertando dois endemoninhados, expulsando os espíritos malignos e os enviando aos porcos que se jogaram no penhasco, que aliás tem um vídeo explicando exatamente essa parte do capítulo 8, confere lá, além dos outros vídeos de Mateus. O capítulo 9 começa com a famosa cura de um paralítico que é levado a Jesus por seus amigos. Mateus não relata o detalhe do esforço dos homens para descerem o paralítico pelo telhado, porém tanto Marcos quanto Lucas nos trazem essa informação. Jesus, vendo a fé daqueles homens, diz ao paralítico que os seus pecados estavam perdoados. Primeiro ponto para pensar é que a fé pode ser vista ou percebida sim, em nossas atitudes diárias. As pessoas ao seu redor têm visto a sua fé? Segundo ponto, aqueles homens levam o paralítico para Jesus o curar. E Jesus perdoa os pecados? Mas como assim? Bom, a ligação entre a doença e o pecado não é mencionada aqui, mas Jesus perdoa os pecados para mostrar a sua autoridade, pois o judaísmo acreditava que só Deus podia perdoar pecados. Então Jesus aproveitou a oportunidade para se mostrar divino. Obviamente, isso mexeu com os escribas que acusaram Jesus de ter blasfemado. Essa acusação é muito séria e tem como penalidade a morte, que aconteceu justamente porque só Deus tinha essa autoridade. Afinal, é só contra ele que o homem comete pecado, apesar de que muitos judeus admitiam a hipótese de que alguns representantes de Deus pudessem falar em nome dele. Então, para ressaltar a sua real autoridade, ele usa o título Filho do Homem, que é uma combinação de sua humanidade com a autoridade suprema descrita em Daniel. Mas sobre esse título eu vou fazer um vídeo específico para explicar melhor. Além disso, ele cura o paralítico, já que perdoar pecados não exige nenhum tipo de resultado visível e qualquer falso profeta poderia tentar se passar por um representante de Deus. Ao perdoar os pecados e curar o homem, Jesus mostra que não é um falso profeta, mas de fato o Filho de Deus. Podemos dizer que o versículo 6 é um tanto irônico, já que só Deus pode perdoar pecados e ele já tinha feito isso, ele conclui quase que dizendo: ok, eu também sei fazer a obra menor. A multidão então ficou maravilhada, e era muito comum os autores terminarem os relatos de cura com a reação de assombro da multidão. O capítulo segue com o chamado de Mateus. Aqui no canal tem um vídeo completo sobre a vida dele, confere lá. Ele era um coletor de impostos, responsável por cobrar taxas de importação de bens, o que fazia dele ter uma péssima reputação e ser desprezado pelas pessoas religiosas, assim como os demais cobradores de impostos. E Jesus, tendo demonstrado autoridade para perdoar pecados, agora chama para si um pecador. Mateus tinha uma condição melhor do que a dos pescadores, com um emprego seguro e próspero, e mesmo assim ele larga tudo para seguir a Cristo. Ainda que sem estabilidade financeira, mas Mateus faz a melhor escolha, a estabilidade espiritual. Muito interessante que Mateus em outros evangelhos é chamado de Levi. Ele leva Jesus à sua casa e oferece um banquete, mas não perde a oportunidade de chamar os seus amigos pecadores para também conhecerem a Cristo. Isso é o que acontece quando nós somos transformados, queremos apresentar Jesus para as pessoas. Obviamente, os fariseus questionaram como Jesus poderia comer com os publicanos e pecadores. Afinal, eles eram muito rígidos com as regras especiais de alimentação e não gostavam de comer com pessoas que não seguiam essas regras. E mais, para eles, isso era algo inadmissível. Jesus responde com uma imagem comum para eles na época, a comparação entre médicos e mestres. Os doentes precisavam de médico e Jesus os curou. Os pecadores, da mesma maneira, precisavam de misericórdia, de perdão e restauração, e Jesus também os curou.
Jesus termina o diálogo citando Oséias 6,6, que se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo explicando melhor. Mas resumindo, se Deus desejava misericórdia mais do que sacrifícios na época da lei, que exigia os sacrifícios para o perdão dos pecados, muito mais agora na nova era ele iria ensinar esse princípio. Jesus nos diz hoje que a busca sincera por ele é mais importante do que sermões vazios, louvores decorados e religiosidade sem vida. Nos ensina que a prioridade de Deus é o amor, que vale muito, e não apenas rituais. Que bater ponto na igreja semanalmente, mas sem fé interior legítima e sem a lealdade à palavra de Deus, é simplesmente uma atitude em vão. Mais uma vez, Jesus combateu a frieza da religiosidade. O texto segue e Jesus é questionado sobre o jejum, que obviamente não era desaprovado por ele, como podemos ver em Mateus 6. Ele espera que façamos jejum, ainda que hoje não seja obrigatório, mas ele traz uma mudança de perspectiva sobre o assunto. Jesus usa termos messiânicos em sua resposta. No Antigo Testamento, a metáfora do noivo é muito usada e aplicada a Deus. E os judeus usavam a metáfora do casamento para se referir ao Messias. Por isso, a resposta de Jesus foi totalmente cristológica, afirmando que ele mesmo é um noivo messiânico. As festas de casamento duravam cerca de 7 dias e a alegria era uma obrigação nas festividades. Portanto, não era permitido jejuar ou participar de outros atos de lamento durante uma festa de casamento. Como ele é o noivo, seria inapropriado jejuar enquanto ele ainda estava com os discípulos. A expressão "quando o noivo for tirado" pode se tratar do período entre a morte e a ressurreição de Cristo apenas. Por isso, muitos cristãos não jejuam nos dias de hoje, pois temos Deus na pessoa do Espírito Santo e isso faz com que não seja necessário jejuar. Mas se fosse assim, ele não teria ensinado como jejuar aos seus discípulos em Mateus 6. Portanto, a obrigatoriedade do único jejum no Antigo Testamento acabou após o sacrifício de Cristo. Mas Jesus espera que o façamos sem a mera regulamentação da lei que era feita na época. O remendo de pano novo e o vinho novo são imagens de um relacionamento com Deus de forma poderosa, vibrante, que rompe os limites desgastados da mera religiosidade. Não podemos trazer a mentalidade da lei para a nova aliança com Jesus. Aqui no canal tem 2 vídeos falando sobre o jejum, confere lá. Então, uma pessoa importante de status adorou Jesus, reconhecendo verdadeiramente o poder de Cristo. Ele pede para Jesus ir até a sua casa e impor as mãos em sua filha que havia falecido. Esse foi um milagre extraordinário no Antigo Testamento feito por Elias e Eliseu. No meio do caminho, uma mulher com fluxo de sangue toca Jesus, o que o tornaria impuro segundo a lei, assim como tocar na filha morta de Jairo. Note que Jesus sempre andava na contramão do sistema da religiosidade. Em uma atitude de fé e ousadia que poderia causar muito escândalo, ela toca o manto de Jesus. Um judeu religioso teria tido repulsa nesse momento, mas Jesus ignorou o tabu e, com compaixão, a animou e curou. Aleluia! Jesus olha, ama e toca aqueles que são marginalizados e desprezados. Chegando na casa de Jairo, viu os flautistas que estavam por lá para conduzir a procissão que lamentava a morte da menina. E ele colocou todos para fora, a tomou pela mão e a curou. A pior impureza ritual, segundo a lei judaica, era de tocar um cadáver, e Jesus o fez, trazendo vida e alegria para aquela família. Jesus partiu dali e 2 cegos clamavam por compaixão. Eles usaram a expressão filho de Davi, que é um termo que se referia ao Messias na expectativa política e militar. Também farei um vídeo explicando melhor esse termo. O fato deles usarem essa expressão indicava a fé que Jesus testa com a sua pergunta no versículo 28, que foi a base para a cura daqueles homens. Mais uma vez, Jesus pede segredo a respeito dessa cura. Aqui no canal tem um vídeo explicando a razão de muitas vezes Jesus pedir para os enfermos não falarem sobre o milagre. Obviamente, eles nem ao menos tentaram guardar segredo de tamanha alegria. E sinceramente, eu também não conseguiria. Depois, eles levaram um cego endemoninhado para Jesus curar. Mateus normalmente faz separação entre possessão demoníaca e deficiência física. Nesse caso, parece que uma resultou da outra e Jesus, mais uma vez, é hostilizado pelos fariseus ao libertar e curar aquele homem.
E para terminar o capítulo 9 de Mateus, Jesus segue a sua missão de curar, libertar e pregar o evangelho por onde passava. Ele se depara com grande multidão que andava desgarrada e errantes como ovelhas que não têm pastor. Aqui Jesus faz uma alusão ao Antigo Testamento, que dizia-se que Israel sem Moisés ou sem um rei era um povo que não tem pastor ou um líder. A palavra fala do papel do pastor, que era alimentar, curar e trazer de volta as ovelhas desgarradas. Sendo assim, Mateus deixa subentendido nessa passagem que os líderes religiosos da época não estavam desempenhando bem o seu papel. Jesus viu pessoas necessitadas e diz aos seus discípulos para orarem por mais trabalhadores, pois o trabalho era muito grande. Esse trecho é uma ponte entre todo o trabalho de Jesus, do capítulo 5 a 9, e a missão dos discípulos a seguir no capítulo 10. A necessidade era muito grande para que Jesus, como homem, pudesse atender tudo sozinho. Então ele chama seus discípulos, que havia treinado até aqui, e os envia para auxiliá-lo. A base da missão é a compaixão, e é isso que Jesus espera de nós: olhar de amor e compaixão ao necessitado. É interessante pensar que aqueles que foram chamados para interceder por mais trabalhadores no capítulo 9 são os mesmos que foram enviados no capítulo 10 para a missão. E é isso que veremos no próximo vídeo da série Desenhando a Bíblia de Capa a Capa. Se você gostou desse vídeo, não deixe de compartilhar com alguém. Deus abençoe a sua vida e até a próxima!